Seguimos com destaques de Brasília, porque o Procurador-Geral da República defende a graça concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado federal Daniel Silveira. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Paola Cuenca, que chega ao vivo. Paola, conta pra gente o que disse esse parecer de Augusto Aras. Olha, nesse parecer longo de 60 páginas, Augusto Aras argumenta que essa graça concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado federal Daniel Silveira é sim um ato constitucional. Ele coloca que tanto a graça quanto o indulto, que seria essa possibilidade de dar um perdão à pena que foi estabelecida a uma pessoa ou então a várias pessoas, no caso do indulto, é um ato político. E dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário fazer um questionamento a respeito de quem recebeu essa graça ou esse indulto, ou então quais foram as razões que levaram a isso. Caberia apenas ao Poder Judiciário fazer uma contestação no caso dessa graça ou indulto concedido, extrapolar o que já está estabelecido a respeito desse instrumento que pode ser utilizado pelo presidente da República. Por exemplo, se uma graça fosse dada a uma pessoa que cometeu um crime hediondo, como o de tortura. Dessa forma, caberia ao Poder Judiciário fazer um questionamento do decreto expedido pelo presidente, mas o que não foi o caso nesse momento. Mas, apesar de colocar essa constitucionalidade a respeito da graça que foi concedida a Daniel Silveira, o que então faz com que a pena que foi estabelecida pelo STF, aquela pena de quase 9 anos de prisão, em regime a ser cumprido inicialmente de forma fechada, essa condenação da pena, na verdade o que se estabelece é então, sobre a pena e não sobre a condenação. Dessa forma, existe a constitucionalidade da graça. Mas quando a gente está falando a respeito de como ficam os direitos políticos, a possibilidade, então, de Daniel Silveira poder se colocar como um candidato nas próximas eleições, Augusto Aras abre ali o entendimento de que não caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de análise, porque a graça, ela não vai estender aos efeitos secundários de uma pena que foi colocada ali. Ele chega a escrever que no direito brasileiro, o exercício do poder da graça não interfere na suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado em decorrência da condenação, e tampouco no que venha a ser ou tenha sido decidido quanto à perda de mandato político. Nenhuma interferência surte, ademais, no tocante à eventual inelegibilidade decorrente da condenação. Quando se fala sobre a possibilidade de Daniel Silveira não poder concorrer nas próximas eleições, é o fato de essa condenação se esbarrar na lei da ficha limpa, como ele foi condenado por um colegiado. Dessa forma, a decisão ficaria ali no entendimento de Augusto Aras para o Tribunal Superior Eleitoral, no momento, por exemplo, em que Daniel Silveira fizesse o registro da sua candidatura, então se analisasse se de fato essa graça ela vai atingir a possibilidade então de Daniel Silveira poder continuar tendo seus direitos políticos, poder concorrer nas eleições, ou se então a graça não atingiria, então ele não poderia estar elegível, não poderia concorrer no próximo pleito. De toda forma, agora com esse parecer do Procurador-Geral da República, a ministra Rosa Weber, que é relatora dessas ações que questionam a constitucionalidade da graça concedida por Jair Bolsonaro, pode então marcar uma data para que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal façam o julgamento e analisem de fato, deem ali o resultado a respeito desse assunto. É isso, Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Daqui a pouco ela volta com muito mais notícias e informações. Agora, um giro rápido com os nossos comentaristas, começando pela Cristina Grêmio. Cris, te surpreendeu o parecer de Augusto Aras, especialmente no que tange a possibilidade do Daniel Silveira ficar inelegível? 30 segundos para você, por favor. Me surpreendeu justamente nesse aspecto, sabe, Daniel? Não sou estudiosa do direito, mas apenas leitora ali dos artigos da Constituição. E para mim está claro que graça é graça, anula a condenação. E se a condenação está anulada, anula-se também a condenação sobre os direitos políticos. Isso não vale mais. É a interpretação que eu tenho. Pois é, a decisão aí, o relatório apresentado pela PGR, ele facilita aí um entendimento pelo STF, uma tentativa do STF possível de colocar panos quentes nesse assunto. Então, o que pode vir a acontecer agora é o STF, então, considerar que a graça vale, né? A graça presidencial realmente vale para extinguir a pena de Daniel Silveira, e a questão da perda de mandato ficaria então com a Câmara, com o Congresso Nacional, e tirando aí das costas do STF o peso de tomar essa decisão e dividindo essa responsabilidade com o Congresso, com o Legislativo, e por fim a questão da inelegibilidade deixar para o TSE decidir no momento em que Daniel Silveira for apresentar ali, for fazer o registro de sua candidatura.
A resolução 9 do TSE é clara. Quando você cessa os efeitos da condenação criminal, cessam-se, portanto, os efeitos relativos à perda da elegibilidade. Portanto, a interpretar a resolução número 9 do TSE, o entendimento é distinto desse que foi adotado pela PGR. A PGR, ultimamente, tem feito posicionamentos que são uma no cravo, outra na ferradura. Vai fazendo uma acomodação, ora para o lado do presidente Bolsonaro, ora para o lado do interesse da visão, enfim, que tem membros do Supremo ou Legislativo, enfim, a oposição ao governo. Esse é o entendimento que fica dessa decisão.